Pode sentar-se. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje também Dia dos Pais, nós estamos rezando de modo especial por todos os pais da nossa paróquia, todos que estão aqui presentes, na intenção desta Santa Missa, pedindo a Sagrada Família Jesus, Maria e José, para proteger a família de cada um dos pais que estão aqui presentes, daqueles que também nos acompanham desde suas casas. Cumprimentamos também, estamos transmitindo essa Santa Missa, que a nossa oração, que a nossa intercessão chegue também na casa de cada um, né, nos lares, todas as famílias, né, que nos acompanham também pelas redes sociais. Hoje também, com o Dia dos Pais, inicia a Semana Nacional da Família. Então, muito importante para nós esta semana, muito importante para nós esse dia, onde nós temos então esta oração especial, e durante toda a semana nós estaremos aqui na nossa paróquia, como na maioria das paróquias, ou praticamente todas as paróquias, né, do Brasil, estaremos então rezando e implorando a Deus Nosso Senhor as graças e agradecendo também pelas famílias, rezando pelas famílias. Então a gente vai convidar, né, a todos para rezar conosco, para vir à igreja rezar, para que nas suas casas rezem também todos os dias pelas famílias. A família que cada vez é mais destruída pelo mundo moderno, também por aqueles que são justamente inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo, que vão tirando justamente aos poucos aquilo que Deus colocou, né, na família, ou seja, as leis divinas. Quando Deus então cria a família, vai sendo tirado pela sociedade sem Deus, moderna, que nós vivemos. Então, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje nos conta este milagre que Nosso Senhor fez, né? Nosso Senhor cura um homem que era surdo, mudo, né? É claro, ele não falava, não ouvia, desde nascença, então não aprendeu a falar, então ele nem escutava e nem falava. E este homem foi apresentado diante de Jesus, e Jesus então cura este homem tocando, né, com a sua saliva, né, os ouvidos e a língua daquele homem, e assim Deus com este gesto, Jesus com este gesto, né, Deus costumava alguns milagres, fazer alguns gestos para poder mostrar para aquelas pessoas que estavam em volta ali, né, o poder que ele tinha, e também para que ficasse ali sensível, porque Jesus poderia apenas fazer os milagres sem falar nada, sem fazer nada, mas aí as pessoas não iam saber, né, que era Jesus que estava fazendo aquele milagre. E era necessário que as pessoas soubessem que Jesus estava fazendo os milagres, para que as pessoas pudessem, através dos milagres, acreditar, né, acreditar em Deus, acreditar que Jesus era Deus, perdão. Então, meus amados irmãos, hoje nós acabamos de ver, então, a narração deste milagre, né? Deste milagre. Isso nos faz lembrar que nós precisamos também ser curados muitas vezes. Porque muitas vezes nós somos ali como este homem surdo, mudo. Muitas vezes nós precisamos de ouvir e não ouvimos, ou ouvimos aquilo que nos interessa. Na verdade, não temos dificuldade de dar ouvido àquilo que de verdade nós precisamos ouvir.
Muitas vezes a verdade, quando chega ao nosso ouvido, ela dói um pouco e nós tentamos rechaçar aquela voz, aquela verdade que dói no nosso coração e que nós estamos ali ouvindo. Então, meus amados irmãos, precisamos de estar sempre com os nossos ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus fala para nós. E Deus sempre fala para nós a verdade, porque Ele mesmo já nos ensina assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, muito importante para nós, meus amados irmãos, falar, né? Ouvir, estar sempre atentos para escutar a voz de Deus nosso Senhor. E Deus fala para nós todos os dias, muitas vezes. Então nós precisamos de estar atentos, porque às vezes não escutamos a voz de Deus, porque já estamos embrenhados em muitos barulhos, né? A gente vai deixando entrar na nossa vida muitas coisas barulhentas, e assim nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque é um turbilhão de ideias e de coisas que está na nossa mente, e que quando Deus fala, Ele fala baixinho, Ele vem ali numa brisa suave, Ele não está no barulho, na tempestade, não, Ele está na mansidão, na humildade, na pequenez, na baixeza. Então nós precisamos de estar sempre atentos, com os ouvidos abertos, para ouvir, mesmo que isso seja uma verdade que vai doer no nosso coração, mas precisamos de estar sempre ali escutando, para guardar no nosso coração os ensinamentos de Deus nosso Senhor. E falar também, falar quando precisa ser falado, né? Quantas vezes se fala demais, né? Quantas vezes nós pecamos até porque falamos demais, porque estamos falando a todo momento, e até falando mal, e até falando coisas que não deveria falar. Quantas vezes se peca pela língua, mas também quantas vezes se peca por não falar aquilo que deveria falar. Muitas vezes é fácil falar, né, as coisas que não precisa falar e que não deveria ser falado, mas na hora de falar a verdade, na hora de falar quando é necessário, falar a verdade, nós ficamos com vergonha muitas vezes, ou sei lá, porque outros motivos, e às vezes não falamos. Então, meus amados irmãos, muitas vezes também somos mudos, principalmente na hora de falar com Deus. Quantas vezes se passa quase o dia inteiro falando com todos aqueles que se encontram, com aqueles que estão do lado, com os da família, com os vizinhos, com aqueles que estão na rua, com quem está no trabalho, e fala o dia todo, e não consegue tirar alguns minutos ou apenas uma hora para falar com Deus. Quantas pessoas são mudas, não falam. Por quê? Porque não rezam, porque não falam com Deus. Ou, se nós falamos com Deus, se nós rezamos, será que não estou falando pouco com Deus? Estou falando demasiado com os homens e pouco com Deus? Será que para Deus eu sou um mudo? Chego diante dele e não falo nada? Será que Jesus então precisa de tocar na minha língua, curar a minha mudez, a minha surdez? Então, meus amados irmãos, é necessário ouvir, é necessário falar quando nós estamos diante de Deus. A oração é uma conversa. Eu escuto Deus me falando, eu falo para Deus das minhas coisas. Então, meus amados irmãos, hoje, sendo o Dia dos Pais, nós queremos também falar um pouquinho e dar de modo especial aqui um conselho, ou alguns conselhos para os pais nesse dia.
de lembrar a todos da sua obrigação, ou da sua missão, melhor dizendo, da sua graça. São Paulo hoje fala justamente da graça que ele recebeu, e a graça que ele recebeu não ficou ali em vão. Não foi em vão. Ele recebeu a graça, e esta graça que ele recebeu de Deus, ele correspondeu. E essa graça se multiplicou. Ele se santificou com uma graça que ele recebeu de Deus. Nós podemos dizer também a mesma coisa dos pais. Mais do que uma obrigação, os pais receberam uma graça ao receber este dom da paternidade, de ser pai. E com isso, então, ele precisa corresponder com esta graça. Se todos nós temos obrigação de colocar em prática na nossa vida as virtudes para poder chegar à santidade, porque todos nós devemos ser santos, cada um deve ser santo na sua função, ou naquela graça, naquela vocação que Deus deu. E o pai recebeu então uma vocação de Deus. Os pais, aquele que é pai, então deve ser santo sendo pai, cumprindo a sua obrigação de pai. Por isso nós sempre olhamos e pedimos aos pais para olhar para São José. São José, que foi de fato o pai do menino Jesus, em tudo aquilo que um pai tem obrigação para o seu filho. É claro que São José não é o pai biológico, né, de Jesus, mas São José exerceu ali a função de pai. E pode ser o exemplo, e deve ser o exemplo para todos os pais. Olhando para São José, a gente vê ali nele aquele modelo para todos. Por isso, meus amados irmãos, São José era aquele que pouco falava. Nós não temos ali registro das falas de São José. São José estava ali sempre cumprindo a sua obrigação de trabalhar, de rezar. O seu trabalho já era uma oração, porque ele estava fazendo para Jesus. Jesus é Deus, tudo que ele fazia era para Jesus, para proteger Nossa Senhora, para poder cumprir a missão que ele recebeu também para com a Virgem Maria. Então é um modelo de pai, é um modelo de esposo. São José traz para nós aqui, meus amados irmãos, então, toda este modelo, todo este exemplo que cada pai deve ter. As ações de cada pai. O pai não pode ser um surdo mudo, né? O pai precisa ouvir a esposa, né? Ouvir os filhos. Quantos pais cometem o grande erro de não conversar com os seus filhos, de não ouvir o que os filhos querem falar? Quantas vezes nós, né, padres, recebemos aí a reclamação dos filhos: padre, o meu pai não fala comigo, o meu pai não me escuta, o meu pai não tem um minuto no dia para falar comigo. Eu sofro com isso, eu já não aguento mais. Quantas coisas eu gostaria de falar com o meu pai, mas ele não me escuta, ele não para, ele não tem tempo para mim. O pai não pode ser um surdo, né? Ele tem que escutar os seus filhos, ele tem que exercer esta função de pai também, ouvindo. Os filhos têm muitas coisas para falar com os pais, ou com o pai. Muitas vezes se fala muito com a mãe e não fala com o pai, mas o pai é uma figura importante. O pai precisa ter este tempo para ouvir os seus filhos
Essa é uma das funções que o pai tem. E como no Evangelho, né, nós aprendemos então hoje que nós não podemos ser surdo e não podemos ser mudo também, aquilo que eu já tinha falado muitas vezes, se fala coisas que não precisa, que não deveria ser falado, mas na hora de falar com o filho, na hora de corrigir, na hora de instruir, na hora de orientar, quantos pais se calam? Quantos pais não falam aquilo que deveria falar com os filhos? Ou às vezes fala da maneira errada, às vezes ensina da maneira errada. É preciso fazer o quê? É preciso corresponder com a graça que Deus deu para cada pai da sua paternidade. A graça, meus amados irmãos, que Deus dá quando alguém se torna pai, fez ali, se casou direitinho, tá ali, é pai, tem uma graça especial para poder educar os seus filhos. Então, meus amados irmãos, nós precisamos estar atentos àquilo que nós recebemos de Deus, para ouvir o que Ele nos manda, o que Ele nos instrui, o que Ele dá para nós como vocação. Os pais precisam estar atentos também para ouvir os seus filhos, para ouvir a sua esposa, né? Conversar com ela, é a sua companheira. É o chefe de família que vai na frente, que dá o exemplo, que conduz, que protege a esposa, que protege a casa, que protege a família, como São José, que foi enviado por Deus para proteger Nossa Senhora. E ele deu toda a proteção. São José estava disposto a proteger Nossa Senhora, mesmo se ele ficasse mal falado, mesmo se a culpa caísse toda em cima dele, porque ele não estava sabendo o que estava acontecendo. Ele estava disposto a proteger Nossa Senhora à custa da sua reputação, da sua boa fama. São José, então, este modelo, né, do esposo, modelo do pai. Então, meus amados irmãos, peçamos à Sagrada Família neste domingo, onde nós iniciamos a Semana Nacional da Família, para proteger todas as famílias. Peçamos à Sagrada Família, peçamos de modo especial a São José, que hoje abençoe a todos os pais e que esta graça, esta bênção sirva para que cada pai, cumprindo a sua obrigação para com Deus, se santifique, seja um santo e que essa santidade também resplandeça em toda a sua família. Se um pai ali for santo, com certeza ele vai ajudar a que a sua esposa seja uma santa, que os seus filhos todos sejam encaminhados no caminho da santidade para o céu. Amém.